glosa ordinária. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Glosa Ordinária, um podcast mais ou menos sério, com gente séria. Sobre literatura e cultura, mas também, e muito, sobre pessoas. Estaremos especialmente atentos à Idade Média e ao que se chama Early Modern, mas não temos barreiras cronológicas. Eu sou o Filipe Alves Moreira, da Universidade do Porto e da Universidade Aberta. Tenho estudado, sobretudo, literatura e historiografia dos séculos XIII a XVI, mas especialização é uma palavra que não me agrada, menos ainda ultra-especialização. À minha esquerda tenho a Joana Gomes. Olá, Filipe. Olá a todos. Eu sou a Joana Gomes, também trabalho na Universidade do Porto. A minha especialização, da qual partilho a opinião do meu colega, é a historiografia dos séculos IX a XIV. E à minha direita, não, esquerda, desculpem, à minha esquerda tenho o meu colega Pedro Monteiro. Olá, Pedro. Olá, bom dia. Eu sou o Pedro Monteiro, também sou da Universidade do Porto. Partilho também da mesma opinião dos meus colegas relativamente à especialização, mas posso dizer que neste momento trabalho sobretudo com literatura do século XVI. E, por fim, à minha esquerda também tenho a Mariana Leite. Olá, obrigada, Pedro. Eu sou a Mariana Leite. Tal como os meus colegas, também me custa um bocado a palavra especialização. Ainda estou um bocadinho na Universidade do Porto. Trabalho sobretudo com historiografia, mais vocacionada para a historiografia universal da Idade Média. E, enfim, séculos XIII, sobretudo o século XIII, para mim é o melhor, XIV, XV, às vezes XII, e é um bocado por aí. Como veem, neste podcast, toda a gente está à esquerda de toda a gente e eu menos à esquerda de todos, o que será um sinal premonitório e simbólico. Mas uma pergunta que muitas vezes nos fazem é sempre como é que começou o nosso interesse pela Idade Média. Pela Idade Média ou pelas coisas antigas em geral. Podemos começar um pouco com isso, também para espicaçar a curiosidade dos nossos ouvintes, dos nossos queridos ouvintes. E eu posso começar porque eu sei exatamente, consigo precisar com total precisão como, quando e onde, bom, não ao segundo, é certo, mas quase ao mês, ao dia e ao ano, como começou o meu interesse pela Idade Média. E o meu interesse pela Idade Média começou no longínquo ano de 1996, portanto no século passado. Mas sabes a data e a hora? 10 de setembro de 1996. Claro que espero que ninguém acredite nisto, não é? Mas prova que a convicção com que a gente diz as coisas torna as coisas reais e verdadeiras, às vezes. Mas isso é um segredo que todos nós sabemos. Claro. Nós somos como o académico é como o político. Ou como o ator. Grau de convicção é como o ator. Mas o ator é um profissional que se supõe, portanto, duvida-se à partida. O académico, como o político, depende muito da convicção com que diz as coisas. Sim, foi no dia 10 de setembro. Infelizmente não 11 de setembro, seria talvez mais simbólico, mas foi no dia 10 de setembro isso, que era um cataclismo. de 1996. E tudo começou com o manual, o lendário manual, que pessoas da nossa geração conhecerão muito bem, o manual de português do 10º ano, o Aula Viva, da Porto Editora, na altura com 2 volumes. Não tinha uma capa assim meio cinzenta, azulada, tinha. Uma bola lá, ou não, era um mundo, não sei muito tempo, bem. Era um pormenor do quadro do Rafael, a Escola de Atenas. Creio que não me lembro. Com o Platão a apontar para cima e o Aristóteles a apontar para baixo. Não, lembro, e é um quadro muito conhecido e lembro perfeitamente. Ora bom, o que é que acontece? Naquela altura, o programa de português A, porque havia esta distinção, português A e português B, começava com o que se chamava a literatura tradicional. Havia aquela narrativa muito ainda romântica de que a literatura começou por ser oral e depois passou à escrita, incorporando elementos da oralidade. E então o programa começava com os tais ditos contos tradicionais e um deles era a Dama Pé de Cabra. E aparecia a versão do livro de linhagens do Conde Dom Pedro, a versão do Alexandre Herculano e, pormenor capital,
aparecia uma imagem, uma fotografia do manuscrito do livro de linhagens de Conde Dom Pedro. Não sei se exatamente com a página onde estava a dar uma pé de cabra, mas era... Sabes qual era o testemunho? Era o manuscrito da Torre do Tombo. Esse amor já é antigo. É bem antigo. E começaste com o Conde Dom Pedro, portanto. Ironicamente, mas devo dizer que destes 3 aspectos, texto do Conde Dom Pedro, texto do Herculano, imagem do manuscrito, o que menos me interessou foi o do Conde Dom Pedro. O texto do Conde Dom Pedro provocou-me um interesse, digamos que relativamente gélido. Algo como uma espécie de cubo de gelo na Antártida. Agora, o Herculano, com aquela introdução magnífica, vinde vós que acreditais em bruxas e duendes a ouvir uma história. E a imagem, sobretudo, a imagem do manuscrito do livro de linhagens deixou-me absolutamente fascinado. Eu nunca tinha visto um manuscrito antigo e aquele tipo de letra deixou-me absolutamente fascinado. Depois vim a descobrir que o manuscrito afinal é do início do século XVI, o que também é simbólico, porque eu trabalho muito com essa época e com manuscritos dessa época, mas foi isso. Portanto, esta conjugação entre o Alexandre Herculano e a imagem do manuscrito do livro de linhagens do Conde Dom Pedro, e muito devido ao manuscrito, que espicaçou em mim o interesse pela Idade Média e pelas coisas antigas em geral. E a partir daí foi um crescendo até ao momento em que estou. Foi assim que começou o meu interesse no tal dia 10 de setembro de 1996, às 12 horas e 25 minutos. Quer dizer, não sei, as aulas começavam dia 10? Eu acho que não, acho que era mais tarde. Eu acho que era mais tarde. Doesn't matter. Depende. Mas foi nessa altura. Não, mas não vamos deixar que a realidade estrague uma boa história. Aliás, isso é um bom lema, também penso eu, para quem estuda a historiografia. Sim. Nunca pode deixar que a realidade estrague uma boa história. Isso é mais do que jornalistas, nós não devemos nunca deixar que isso aconteça. Portanto, foi exatamente assim. E agora passo a bola à Joana Gomes, que nos vai dizer, não sei se com este grau de precisão e detalhe, à hora, ao segundo e ao minuto, como começou o seu interesse pela Não Idade direi Média. que possa dizer com tanta certeza quando começou, mas posso dizer que não houve um único episódio, houve vários episódios ao longo da minha infância e adolescência que eu posso relacionar, ou que pelo menos penso que determinaram eu estar aqui hoje a falar, a ser medievalista, digamos assim. Quando eu era muito jovem, ofereceram-me uma banda desenhada que era sobre o Afonso Henriques, se chamava Dom Fonsarilho, não sei se há mais alguém conhece. Pronto, Sim. E eu gostava muito dessa banda desenhada, era cómica, digamos assim, e já na altura me lembro de gostar da figura da Dona Teresa, porque ela era assim muito altiva, muito esticadinha, muito altiva, e eu lembro-me de gostar muito da figura dela. E pronto, isso foi um motivo de fascínio. E havia um galego para Altilho, não é? O amante. Era. Lembro-me mal, mas a Dona Teresa é a imagem que tenho mais vívida. E eu sempre gostei de histórias de fantasia e de cinema relacionado com fantasia, da Disney e de outras coisas, etc. E, claro, acho que também, como qualquer criança da minha geração, gostava imenso do Indiana Jones, e durante grande parte da minha infância quis ser arqueóloga, porque tinha o luxo, o privilégio, já não sei, de brincar fora de portas. E então eu brinco sempre dizendo que comecei por querer ser o Indiana Jones e acabei sendo o pai dele, porque se recordam do Indiana Jones e a Grande Cruzada, o pai do Indiana Jones era professor de literatura medieval. E depois disto, houve outro momento que foi na adolescência, já com 13, 14 anos, em que li um livro que era bastante conhecido, que não está em discussão agora a qualidade do livro, mas sim, digamos, a relação emotiva que eu tive com esse livro, que foi As Brumas de Avalon. É uma reescrita da história do rei Artur sobre o ponto de vista feminino, tanto do ponto de vista da irmã do rei Artur, a Morgane. E eu fiquei absolutamente... Joana, desculpa-me interromper-te, mas claramente estás aí com uma tendência para as mulheres desde miúda, não é? É Dona Teresa... Sim. Também posso acrescentar um pormenor interessante. Portanto, é um apontamento. Os meus pais pensaram em chamar-me Morgana quando eu nasci. Depois abdicaram da ideia, deixaram... Sim. Olha, não era mau, a mim pensaram chamar-me Bartolomeu. De Gusmão? A única vantagem é que me iriam chamar Bart na escola, quase de certeza. Bom, pronto, ok, Morgana não é tão mau como Bartolomeu. Mas Bart tem pinta. Tem, mas acho que com o Filipe estás mais bem servido, diria eu. Tem mais dignitas. É, pronto, mas para terminar agora, porque é aqui que termina, eu comecei, digamos, mais conscientemente a pensar em estudar Idade Média e ficar fascinada com isso, com o romance arturiano.
embora por vias do medievalismo, que também é um tema que me interessa. Pronto, e é esta a história. Eu passo agora ao meu colega Pedro. Eu não tenho um ano tão fixo como o Filipe, mas posso-vos garantir que foi depois de 1996. Posso-vos garantir ainda que foi depois de 2001 também. E o meu percurso começou com um fascínio que eu tinha pela história. Primeiro pela geografia política, pelos países, pelas bandeiras, etc. Daí passou para a história e já bastante tarde na minha vida chegou então a literatura e a história da cultura. Eu lembro-me, inclusive, que no secundário eu não gostava, pelo menos no 10º ano, eu não gostava muito de português, porque já não havia a distinção que o Filipe falou de português A e português B, era português igual para toda a gente. E no 10º ano não se dava literatura absolutamente nenhuma. Eu lembro-me no 10º ano aprender carta e coisas desse género que, enfim. Então foi só no 11º ano, quando começamos a estudar os Sermões de Padre António Vieira, que eu fiquei, espera, eu acho que se calhar gosto mais disso do que de história. Curioso porque não estou sequer a trabalhar. Também é premonitório ser o Padre António Vieira, no certo sentido. Pois. Mas é verdade, eu lembro perfeitamente de começarmos a ler o sermão de Santo António aos Peixes e ficar, uou, isto é incrível, isto é fascinante, e a partir daí, ou seja, depois só demos literatura posterior e contemporânea, sobretudo, mas foi verdadeiramente aí que eu pensei, não, afinal eu gosto muito disso, gosto de calhar mais disto do que história, e apesar de eu ter muito, já tinha bem definido, eu acho que vou para a história, que é a Idade Média, mas lembro-me que no 12º ano, quando foi para concorrer à faculdade, eu pensei, ok, eu sabia que ia entrar em história, mas em segundo lugar eu pus como opção Línguas, Literaturas e Culturas, por tocar de consciência. Foi na licenciatura em História, já no 3º ano, que eu comecei a fui assistir a aulas de literatura medieval, e pronto, a partir daí, estava em estudos medievais e etc. Uma coisa que eu me lembro também de quando eu era criança e que mostra também um pouco da diferença geracional eram os jogos de computador. Eu lembro-me de adorar Final Fantasy e Dragon Quest. Alguns deles têm uma estética muito medieval e acho que também já se conseguia ler nas cartas. E agora, Mariana, como é que tu chegaste até à Idade Média? Conta-nos. Bem, eu devo ser a ovelha negra aqui da família, porque cheguei completamente acidentalmente. Eu detestava tudo o que tivesse a ver com literatura medieval. És a medievalista renitente? Não, Os convertidos são os piores. São os mais radicais, não é? Pois. Os cristãos novos e os convertidos vários são sempre os mais fanáticos. Bom, basicamente foi no último ano de licenciatura. Eu, ao contrário do Pedro, ainda sou das licenciaturas de 4 anos, depois mais um para estágio. E no último ano nós tínhamos uma cadeira obrigatória que era literatura, acho que era 4, porque era ao contrário que funcionava, e o último ano era literatura medieval. Sim. E eu lembro-me perfeitamente de ter ido à secretaria da faculdade pedir, suplicar, quase de joelhos, para não ter literatura medieval, para ter outra coisa qualquer, mas não ter literatura medieval. Disseram-me que não, era obrigatória e aquela não podia mesmo alterar, e como tal... Bom, lá tive que fazer, muito a contragosto, a cadeira. Aí lembro-me do dia em que passei a gostar. Bom. Lembro-me do dia em que passei a gostar. Que foi no dia 31 de outubro, salvo erro 2005, que foi numa aula do professor José Carlos Miranda, aqui na Universidade do Porto, em que ele começou a falar sobre o impacto das tradições pré-cristãs na cultura e no pensamento medieval. Isto porque estávamos a 31 de outubro, o Halloween, como é que se reconfiguram várias coisas e como a Idade Média, no fundo, acaba por herdar muitas tradições e as refazer. E então isso começou-me a suscitar interesse. E por aí descambou completamente, ao ponto de eu, no final do semestre, ir à secretaria pedir para me inscrever numa cadeira opcional que era Literatura Medieval 5, e aí sim, não era obrigatório, mas eu pedi para fazer essa literatura com a professora Ana Silva Laranjinha, sobre matéria arturiana, e pronto, eu fiquei, como é que se diz, viciada, um bocado como aquelas entry drugs, não é? No meu caso foi também a lírica e desde aí nunca mais tive outra opção, foi mesmo definitivo. No meu caso foi assim.
mas de facto creio que nós todos acabamos por chegar aqui inevitavelmente e temos várias abordagens diferentes e ao mesmo tempo em comum, e também foi uma das razões pelas quais decidimos fazer este podcast, não é? Não sei se queres contar a história um pouco do como é que chegamos aqui, Filipe? Sim, posso contar. Bom, esta ideia do podcast é uma ideia antiga, que era sobretudo minha, da Joana e de um colega que esperamos ainda vir a ter, pelo menos num episódio, o André Silva. Pensamos que, bom, como eu costumo dizer, a expressão que eu vou usar só me compromete a mim, eu costumo dizer que estas nossas áreas precisam de uma certa popização. Cada época tem a sua linguagem, cada época tem que ter a sua linguagem. Não quer dizer que se abandonem todos os aspectos do passado, longe disso, claro, mas é preciso acrescentar algo. Cada época tem que deixar a sua marca de forma diferente. E uma das características que eu acho que de facto falta nas nossas áreas é uma certa ligeireza no bom sentido do termo e uma aposta no audiovisual. E surgiu a ideia do podcast, que também é algo que está muito na moda, mas em relação ao qual eu creio que as nossas áreas em Portugal estão ainda bastante atrasadas, com algumas honrosas e famosas e conhecidas exceções, mas creio que genericamente está. Por exemplo, comparando com o Brasil, há um oceano de diferença, os brasileiros estão muito à frente com isto, e então nós tivemos a ideia não arrancou por isto ou por aquilo, as agendas também estão sempre cheias, e recentemente, num almoço, onde também estava a Mariana e o Pedro, decidimos finalmente avançar com a ideia. No sentido agora tem que ser. Foi a nossa revolução de Ano Novo. O que também pode ser uma metáfora de como a economia planificada nem sempre funciona, se é que alguma vez funciona, isso é outra história. Nem microescala, tens que planear sempre alguma coisinha. Mas sim. Microescala. Não, mas eu disse uma metáfora. Não, até porque a política também estará fora deste podcast, a não ser por metáforas e alusões mais ou menos ínvias. Foi isto, a ideia estava lá, não se concretizou e finalmente depois de um almoço concretizou-se. E agora cá estamos com toda a vontade e ganas de dar prossecução a este projeto. E faltava escolher o nome. E o nome que nos ocorreu quase instantaneamente foi glosa ordinária. E convém também explicar um pouco o que é isto de glosa ordinária, até porque pode ser algo muito diferente daquilo em que provavelmente muitos dos nossos ouvintes estarão a pensar. Mariana, diz-nos o que é glosa ou o que é isto de glosa ordinária? Bem, glosa ordinária significa o comentário à Bíblia, portanto, ao texto da Vulgata, mais conhecido e divulgado durante a Idade Média. Glosa significa precisamente isso, um comentário, uma paráfrase, uma série de anotações, que é aquilo que nós pretendemos fazer também com este podcast. Ordinária no sentido elementar do termo, que era a mais comum, a que toda a gente tinha acesso. E no fundo acho que isso transmite bem aquilo que nós também pretendemos com este podcast. Que é o oposto de extraordinária. Exatamente. Não é? Por outro lado, porque também queremos vulgarizar aquilo que é o nosso trabalho, não é? Isto quanto ao nome. E agora, quanto às características, ao conteúdo deste podcast, terá vários tipos de episódios. Falaremos não só sobre, propriamente, literatura e cultura da Idade Média, da época moderna, do início da época moderna, mas falaremos também e muito sobre nós os que estudamos essas matérias. E como estudamos, que condicionantes temos, qual é o enquadramento social, institucional, etc., chamaremos para a linha da frente não só a Idade Média, mas também o medievalista, não só o início da época moderna, mas também o modernista. E várias outras pessoas que de alguma forma se relacionem com isto. E teremos diferentes tipos de episódios. Um dos tipos serão entrevistas. Queremos chamar aqui não só investigadores, não só professores, mas também pessoas relacionadas de alguma forma com ou o estudo da Idade Média ou divulgação, eventualmente, por exemplo, com filmes ou com séries ou com meios de comunicação social. Claro que o céu é o limite, uma coisa é o que nós pretendemos, outra coisa é o que acabará por ser feito, mas o plano inicial é este. E ter conversas, tanto quanto possível, francas e livres. Não conversas nariz de cera, não conversas destinadas a convencer júris de concursos da excelência disto ou daquilo, não conversas destinadas a dizer que a investigação nesta universidade ou naquela é a melhor do mundo, mas pelo contrário,
conversas francas em que falaremos de coisas boas, mas também de coisas más. De coisas que estão bem, de coisas que estão mal e de coisas que haverá que melhorar ou que evitar. No fundo é levantar um pouco da cortina e mostrar um pouco como é que nós fazemos isto e o que é que se passa, não é? Tal e qual, tal e qual. Digamos, é desmascarar o político. Exato. Olhar por trás da máscara ou daquilo que passa para a sociedade sobre o que é ser medievalista, o que é ser investigador, o que é trabalhar com contextos tão distantes temporalmente de nós. E desejavelmente, desculpa só, mas desejavelmente, e isto também é um ponto de honra deste podcast, e no caso das entrevistas em concreto, pessoas com perspectivas diferentes. Sim. No todo ou em parte, pessoas de instituições diferentes, com percursos diferentes, com idades diferentes, etc, que nós sabemos ou prevemos que vão ter perspectivas diferentes. Sim. E isto é fundamental dizer-se. Isto não há nenhuma agenda unificadora deste podcast. Claro, isso não há. Claro. As perspectivas têm que ser múltiplas até para dar uma noção muito mais precisa e concreta de como é que é este mundo. Não vamos convidar ninguém para seguir as nossas opiniões. Até será mais interessante ter alguém que não segue as nossas opiniões. Outro tema que pretendemos tratar aqui tem que ver com esses aspectos específicos da atividade académica, que não se restringem ao medievalista, são antes parte do trabalho de todos os investigadores e professores, e teremos um ciclo dedicado a essas questões que têm mais que ver com a atividade científica, por um lado, a atividade do ensino, por outro, e depois aspectos da vida de toda a gente que afetam e modelam o trabalho que nós fazemos. E, para além disso, a Mariana falará de outra temática. Sim, basicamente são coisas mais específicas e mais dedicadas à nossa área de estudo. Por exemplo, podcasts temáticos sobre o cinema e a Idade Média, aspectos interessantes, personagens da literatura medieval, como é que ela é tratada nos textos medievais, como é que ela está tratada na recepção da Idade Média, porque também é uma coisa que nos interessa muito. Jogos de computador, porque a Joana em particular é bastante fã. Ela e o Pedro, sim, claramente são os mais fãs de jogos de computador de tema medieval. Portanto, vários temas já mais, digamos, técnicos / científicos, sem, claro, ser pesado e demasiado professoral, que eu creio que é esse o nosso objetivo, é não fazer algo muito de cátedra, até porque nenhum de nós tem cátedra. Não. Nem vai ter. Não, são discussões ex-cadeirinha ou banquinho. Ex-banquinho. E se isto correr bem, até podemos entrar em diálogo com ouvintes que nos dancem sugestões ou... Sim, claro. Ou temas que gostassem de ter tratados no podcast. Temos que imitar as boas práticas, não é? Temos que ser descaradamente imitadores das boas práticas. Sempre foi assim. Não, mas a questão da originalidade era um bom tópico para a Idade Média também, não é? Imitação e originalidade, vou escrever aqui. Já fica para mais uma sessão, nós já temos aqui uma lista. Há aquela célebre frase do Humberto Eco, não é? De que a Idade Média inovava muito mais do que fazia crer, ao contrário da nossa época, que inova muito menos do que faz crer. Uhum. Sim. É verdade. É verdade, porque houve uma frase que me disseram uma vez aqui na faculdade e que ficou na minha memória para sempre, que também tem a ver com a própria recepção de que a Idade Média faz das épocas antigas, porque é algo que me interessa especialmente, e também podemos fazer um dia uma sessão sobre isso, quem sabe, que a Idade Média recebe a Antiguidade como uma herança e a modernidade recebe-a como uma relíquia. Ou seja, é muito mais aquele trabalho de... Não sei se eu e o Pedro concordamos, mas enfim, isso ficará para outras... Sim, não, mas acho que discordamos fortemente, mas isso fica para outras... Mas se calhar a modernidade não é o early modern, é a modernidade mais... Não, é mais aquela atitude de restauro e de tentar restaurar e voltar a tornar exatamente como seria, muitas aspas aqui, estou a fazer aspas aéreas, enquanto que a Idade Média herda mesmo tomando-se como isto é nosso. Nós somos a continuação direta da Antiguidade. O Filipe já está assim um bocado duvidoso, mas... Estou. Não, mas isso fica para outras... Sim, mas eu posso acrescentar, que não disse quando estávamos a falar das apresentações, outra coisa que também foi fundamental, acho que foi fundamental, não sei se para vós também, mas foi a perceber-me a dada altura que havia uma visão
da Idade Média que nos era passada e veiculada e que depois nós começamos a levantar um véu que mostra que essa época, aliás, como todas, não é? É muito mais rica e tem muitos mais contrastes do que aquilo que nos diziam da Idade das Trevas, a violência, não havia conhecimento nenhum, Deus era o centro de tudo. Como se fosse... Pronto, esse estereótipo da Idade das Trevas, que aliás e isto ainda na Europa, e só na Europa, não é? Sim, só, bem. Falando, isso é outra história. Se podemos ir discutir se houve Idade Média noutros sítios, há livros sobre essa questão da periodização, mas pronto, podemos deixar para outra coisa. Aliás, isso é patente no uso ainda que se faz hoje em dia, cotidiano, do adjetivo medieval para referir tudo o que é atrasado, ou quando houve notícias de países que têm leis que para nós nos parecem repulsivas, dizemos, estas leis são medievais, e então... Ou a célebre cena do Pulp Fiction, não é? Sim, entre outras, pronto, essa acho que é a mais famosa, pelo menos para a nossa geração, já não digo nada para o Pedro, hoje. não sei. Eu não estou a ver qual é a cena do Pulp Fiction. Não vamos... sim, ok, não pronto. Vamos... Remetemos para o YouTube. Sim. Não sei se estará lá, deve ter sido censurado. Se puserem Pulp Fiction medieval, acho que já percebe. Exatamente. Tarantino, talvez ajude. Exato. Tarantino medieval. Então, okay. E apercebendo-me dessa diferença entre o discurso instituído ou digamos corriqueiro e o que realmente havia, isso fez-me ter vontade de conhecer mais e saber mais sobre a época. E acho que é isso que esse podcast também pretende, é mostrar-vos, digamos, a polifonia medieval do que era a Idade Média. Sim, polifonia e variedade cultural também, porque aquilo que o Filipe e tu estavam precisamente a dizer, não é? Que há um foco muito grande, talvez em grande medida por causa do cinema e da televisão, vá naquele eixo franco-inglês, para falar só da Europa, e não estando a ir para outras latitudes mais longínquas. Quer dizer, há uma variedade e uma riqueza brutal. Enfim, a chamada Idade das Trevas é um período bastante específico e tem a ver com mais uma localização e um tempo do que aquilo que estava a acontecer noutros lugares. Quer dizer, se nós pensarmos no Mediterrâneo, nem sequer faz sentido pensar em Idade das Trevas, não é? Não sei. Ou na China, muito menos, etc. Sim, mas claro, a questão não se aplica. É muito interessante isso que vocês acabaram de dizer e esperamos que neste podcast também tenhamos a possibilidade de viajar por essas paragens mais longínquas, que não nos centremos única e exclusivamente em abordar temas relacionados com a Idade Média no espaço europeu. No entanto, por agora vamos ficar por aqui. Despedimos-nos com a amizade, como o engenheiro Sousa Veloso. Olha, boa. Eu creio que aquilo que nós... O que é? Não percebi, desculpa. Pois, crianças, para os nossos ouvintes que eram jovens, ou seja... Ou que não eram nascidos sequer. Para aqueles que eram crianças nos anos 70 e 80... 70, meu Deus. 70 e 80... Eu não me lembro disso. Evidente, porque é early 80s, acho eu. Lembram-se de certeza do engenheiro Sousa Veloso e do TV Rural e, portanto, nós despedimos com amizade, lembrando o saudoso engenheiro que nos fazia sofrer à espera dos desenhos animados no domingo de manhã. Muito obrigada. Bem, até uma próxima e até à próxima. Ficamos por aqui. Sim, até à próxima. Obrigada por nos terem ouvido.